Você já reparou como tem gente que trabalha 12 horas por dia, acorda antes do sol nascer, pega 2 ônibus lotados, chega em casa à noite morta de cansada, e mesmo assim o dinheiro nunca sobra? Enquanto isso, existe outra pessoa que trabalha 6 horas, consegue pagar as contas, ainda guarda um pouco no fim do mês e vive com aquela paz que a gente mal consegue entender. Você já se perguntou qual é a diferença? Porque eu garanto para você, não é sorte. Não é QI, não é diploma pendurado na parede, nem contato de gente importante. A diferença está num erro invisível, que a maioria das pessoas comete todos os dias sem nem perceber. E esse erro, minha querida, está matando a sua prosperidade pela raiz. A verdade que ninguém te contou é esta: trabalhar muito não garante nada. O mundo moderno te vendeu uma mentira gigantesca. Te disseram que se você se esforçar bastante, se suar a camisa, se fizer hora extra, se sacrificar os domingos, se abrir mão do descanso, uma hora a prosperidade vai bater na sua porta. Mas isso é uma mentira descarada, porque tem um princípio bíblico que 99% dos cristãos nunca descobrem. E sem esse princípio você pode trabalhar até cair, que a transformação financeira verdadeira nunca vai acontecer. Hoje eu vou te revelar esse erro invisível. E quando você descobrir o que é, vai entender por que tantas mulheres de fé, batalhadoras, honestas, trabalham a vida inteira e morrem pobres, enquanto outras, que entendem esse princípio bíblico, prosperam mesmo ganhando menos no começo. Esse vídeo vai mudar completamente a forma como você enxerga trabalho, dinheiro e a bênção de Deus. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar o caminho que a Bíblia ensina e que o mundo esconde de você. O sistema que vou te apresentar tem origem em Colossenses 3, 23, 24, onde Paulo ensina um princípio revolucionário sobre trabalho que a maioria dos cristãos nunca aplicou de verdade. Não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar certo. E trabalhar certo significa seguir 3 etapas que Deus estabeleceu desde o princípio. Essas 3 etapas formam o que eu chamo de ciclo da prosperidade santificada. Primeira etapa: santificação do trabalho. Você para de trabalhar para o dinheiro e começa a trabalhar para Deus. Segunda etapa: multiplicação pela generosidade. Você semeia parte do fruto que Deus te deu, mesmo quando parece não ter o suficiente. Terceira etapa: descanso na provisão. Você confia tanto em Deus que para de se matar de trabalhar e permite que Ele multiplique sobrenaturalmente o que você faz. Esse sistema não é mágica, não é teologia da prosperidade barata. É o caminho bíblico que homens e mulheres de Deus seguiram ao longo de séculos e viram a transformação financeira acontecer de forma real e duradoura. E antes de você pensar, mas isso não funciona no Brasil de hoje, eu vou te contar a história de uma mulher chamada Renata, e você vai ver que funciona assim. Funciona quando você obedece. Mas antes de mergulharmos nessa história completa, eu quero te dizer uma coisa rápida. Você que chegou até aqui já é diferente, porque você busca. E quem busca também precisa de estrutura para colocar em prática o que aprende. Por isso, eu criei um planner de organização semanal especialmente para quem quer parar de deixar os dias passarem sem direção. Não é complicado, é simples, bonito e foi feito para quem, como você, sabe que Deus honra quem age com intenção. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada depois do vídeo. E agora, peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrita, deixe seu like neste vídeo para que o YouTube mostre esse conteúdo para mais mulheres que precisam ouvir essa verdade e me diga nos comentários: qual é a área da sua vida financeira que você mais deseja transformar? É a dívida que não acaba nunca? É a falta de dinheiro para emergências? É a sensação de que você trabalha e nunca sobra nada? Me conta, porque a sua resposta vai me ajudar a criar conteúdos ainda mais direcionados para você. Renata tinha 48 anos quando eu a conheci. Ela estava sentada no banco da pracinha perto da minha casa, num sábado de manhã com o rosto nas mãos. Eu passei por ali, vi aquela mulher chorando sozinha e algo no meu coração disse: fala com ela. Sentei do lado. Perguntei se estava tudo bem.
Ela olhou para mim com aqueles olhos vermelhos, cansados, e disse: "Eu não sei mais o que fazer. Trabalho tanto, mas nunca saio do lugar." E então, ela começou a me contar. Renata acordava todos os dias às 4:30 da manhã. Trabalhava como auxiliar de limpeza em 3 casas diferentes. De segunda a sábado, 12 horas direto, parando apenas para comer alguma coisa rápida entre um trabalho e outro. Chegava em casa às 7 da noite, exausta. Mal conseguia tomar banho antes de desabar na cama. Domingo era o único dia que ela tinha para lavar roupa, limpar a própria casa e tentar descansar um pouco. Mas não descansava, porque a cabeça dela não parava. Conta de luz atrasada, conta de água que vencia na terça, cartão de crédito no limite, e a sensação constante, esmagadora, de que por mais que ela se matasse de trabalhar, nunca seria suficiente. Ela tinha feito isso por 7 anos. 7 anos acordando de madrugada, pegando o ônibus lotado, limpando casa dos outros enquanto a dela ficava bagunçada, ganhando o suficiente para sobreviver, mas nunca para viver. 7 anos sem férias, sem um dia de folga de verdade, sem poder comprar um presente decente para a filha no aniversário. 7 anos orando, pedindo a Deus que mudasse a situação, mas sem nunca ver resposta. E naquele sábado de manhã, no banco da pracinha, ela tinha chegado no limite. Não aguentava mais. Hoje, 5 anos depois, Renata trabalha apenas 3 dias por semana. Ela tem dinheiro guardado no banco, consegue pagar as contas com folga. Tirou férias pela primeira vez na vida no ano passado e foi para a praia com a filha. E sabe o que é mais impressionante? Ela ganha menos por hora de trabalho do que ganhava antes, mas prospera infinitamente mais. Como? Porque ela descobriu o erro invisível e corrigiu. Naquela manhã na pracinha, eu olhei para Renata e perguntei: "Posso te fazer uma pergunta? Para quem você trabalha?" Ela me olhou confusa. "Como assim, para quem?" "Trabalho para as patroas, ora. Limpo as casas delas." Eu balancei a cabeça. "Não, Renata. Eu não perguntei para quem você presta serviço. Eu perguntei para quem você trabalha. No seu coração, quando você acorda de madrugada e vai limpar aquelas casas, você está trabalhando para quem?" Ela ficou em silêncio. E então, depois de um tempo, respondeu baixinho: "Para pagar as contas, para não passar fome, para sobreviver." E foi aí que eu entendi qual era o erro invisível que estava matando a prosperidade dela. Renata estava trabalhando para o dinheiro. E quando você trabalha para o dinheiro, você nunca vai ter o suficiente. Porque o dinheiro é um senhor cruel, insaciável, que sempre pede mais. Mas quando você trabalha para Deus, tudo muda. A Bíblia é cristalina sobre isso. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 3, 23, 24. Eu expliquei para Renata: você está presa num ciclo de escravidão financeira porque está trabalhando pelo salário. E o salário nunca vai te libertar. Mas existe outro caminho. Um caminho bíblico. 3 etapas que Deus estabeleceu para transformar trabalho em bênção e bênção em prosperidade. Se você estiver disposta a obedecer, mesmo sem entender, mesmo quando parecer loucura, eu te ensino. Mas te aviso, a primeira etapa vai destruir tudo o que você pensa que sabe sobre trabalho. Renata olhou para mim, limpou as lágrimas e disse: "Eu estou disposta, me ensina." E foi assim que a jornada dela começou. Na segunda-feira seguinte, antes de sair para o trabalho, Renata fez algo que nunca tinha feito antes. Ela se ajoelhou no chão da sala, às 4:15 da manhã, e orou: "Senhor, eu vou trabalhar hoje, mas eu não vou trabalhar pelo dinheiro. Vou trabalhar para o Senhor. Cada chão que eu limpar, cada louça que eu lavar, cada banheiro que eu esfregar, vai ser como se estivesse fazendo para o Senhor, não para as patroas. Me ajuda a lembrar disso hoje." Ela fez isso todos os dias, durante 3 meses, todos os dias antes de sair de casa, aquela oração. E algo começou a mudar. Não no dinheiro, ainda não, mas nela. Renata começou a trabalhar de forma diferente.
Ela limpava com mais atenção aos detalhes. Não reclamava mais quando a patroa pedia para fazer algo extra. Não sentia mais aquela raiva interna quando via a casa arrumada, bonita, enquanto a dela estava um caos, porque ela não estava trabalhando para aquelas mulheres. Estava trabalhando para Deus. E Deus vê tudo. No terceiro mês, uma das patroas chamou Renata e disse: "Sabe, Renata, eu reparei que você mudou. Não sei explicar o que, mas a casa está ainda mais limpa, você está mais presente. Eu queria te fazer uma proposta. Minha irmã está procurando alguém de confiança para limpar a casa dela. Você toparia mais um dia?" Renata pensou. Ela já trabalhava 6 dias. Aceitar mais um dia seria trabalhar a semana inteira sem folga. Mas ela lembrou da oração que fazia todo dia e aceitou. Aquele dia extra não era apenas mais um trabalho, era a confirmação de Deus, porque a irmã da patroa pagava o dobro por hora. E, além disso, pediu para Renata trabalhar apenas 4 horas, não 8. No final do mês, Renata tinha ganhado mais dinheiro do que nos 7 anos anteriores trabalhando 12 horas por dia. E ela entendeu. Deus honra quem o honra primeiro. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua safra, então os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios 3, do 9, 10. No livro O Poder do Hábito, Charles Duhigg explica que quando você muda a intenção por trás de uma ação repetitiva, você cria novos padrões neurológicos que alteram completamente o resultado. Renata não estava apenas limpando casas, estava reprogramando a mente para trabalhar com excelência. Não por obrigação, mas por devoção. E isso mudou tudo. Você acabou de ver como 3 meses de obediência fiel mudaram tudo para ela. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. 6 meses depois, Renata estava diferente. Completamente diferente. Ela tinha pago todas as contas atrasadas. Tinha um pouco de dinheiro guardado pela primeira vez na vida. E, mais importante, ela tinha aprendido a trabalhar para Deus, não para o dinheiro. Mas foi nessa época que ela me procurou novamente. Ela estava confusa. Dona Celeste, ela me disse, era assim que ela me chamava. Eu conheço tanta gente na igreja que sabe a Bíblia de cor. Gente que cita versículo, que participa de célula, que posta mensagem gospel no WhatsApp. Mas essas pessoas vivem derrotadas, vivem ansiosas, endividadas, sem paz. Por quê? Elas não conhecem a palavra de Deus? Eu olhei para Renata e respondi: elas conhecem a palavra, Renata, mas não vivem a palavra. E conhecer sem viver é o inferno dos cristãos eternos aprendizes. São pessoas que passam a vida toda estudando, lendo, ouvindo pregação, mas nunca colocam em prática. E a Bíblia é clara sobre isso. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, vai embora e logo esquece a sua aparência. Tiago 1, 22, 23. Conhecimento, eu expliquei para ela, é ter a Bíblia na estante. Sabedoria é ter a palavra no coração e pés que andam nela. Você transformou sua vida porque você obedeceu, não porque você sabia mais versículos que os outros. Você obedeceu ao que eu te ensinei, mesmo sem entender completamente no começo. E agora, Renata, você está pronta para a segunda etapa. Segunda etapa? Ela perguntou. Sim, eu respondi. Na primeira etapa você aprendeu a obedecer. Aprendeu a trabalhar para Deus, não para o dinheiro. Mas se você parar aí, vai ser apenas uma serva obediente. Deus não quer apenas servos, Ele quer filhos. E filhos participam da obra. Filhos multiplicam. A segunda etapa é a multiplicação pela generosidade. E agora,
Você vai aprender algo que vai parecer loucura. Você vai aprender a semear, mesmo quando achar que não tem o suficiente. Renata arregalou os olhos. Semear? Mas, Dona Celeste, eu ainda estou juntando dinheiro. Ainda estou tentando construir uma reserva. Como é que eu vou dar? Eu sorri. Renata, você conhece a parábola dos talentos? Ela assentiu. Então você sabe que o servo que enterrou o talento foi chamado de mau e negligente. Porque Deus não te dá bênção para você guardar embaixo do colchão. Ele te dá bênção para você multiplicar. E a forma de multiplicar no reino de Deus é semear. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Mateus 25, 34, 35. Eu expliquei para Renata. A viúva pobre tinha apenas 2 moedas, e ela deu tudo. Jesus disse que ela deu mais do que todos os ricos juntos, porque Deus não olha o quanto você tem. Ele olha o quanto você confia. Quando você semeia, mesmo tendo pouco, você está dizendo para Deus: eu confio que o Senhor vai cuidar de mim. E é essa confiança que abre as portas do céu. Renata ficou em silêncio por um longo tempo, e então perguntou: o que eu faço? Eu respondi: você vai escolher uma quantia. Não precisa ser muito. Pode ser R$ 10 por semana. Mas tem que ser algo que doa um pouquinho. Algo que te faça pensar: será que eu deveria guardar isso? E você vai dar. Para alguém que está em situação pior que a sua. Pode ser uma vizinha que não tem o que comer. Pode ser alguém da igreja que perdeu o emprego. Pode ser uma moradora de rua. Mas você vai dar com o coração. Não para aparecer. Não para se sentir boa. Mas como quem planta uma semente na terra e confia que Deus vai fazer brotar. Renata começou. R$ 10 por semana. Toda sexta-feira ela separava uma nota de 10 e procurava alguém para ajudar. Teve semana que ela deu para a vizinha que estava sem gás. Teve semana que ela comprou pão e leite para uma família que estava passando necessidade. Teve semana que ela colocou na mão de um catador de papelão que ela encontrava sempre no mesmo ponto. R$ 10, todas as semanas, durante 6 meses. E então aconteceu algo que ela jamais esqueceria. Era uma terça-feira. Renata estava voltando do trabalho quando viu uma senhora idosa caída na calçada. Ninguém tinha parado para ajudar. Renata desceu do ônibus, ajudou a senhora a se levantar, levou ela até em casa. A senhora morava sozinha, não tinha ninguém. Renata ficou com ela até ter certeza de que estava bem. Quando ia sair, a senhora segurou a mão dela e disse: Obrigada, minha filha. Que Deus te abençoe. Renata sorriu, disse que não era nada e foi embora. 2 dias depois, na quinta-feira, uma das patroas de Renata ligou. Renata, aconteceu uma coisa. Minha tia faleceu. Ela morava sozinha e deixou um testamento. E no testamento ela pediu para dar uma quantia em dinheiro para a pessoa que ajudou ela na terça-feira. Eu perguntei para os vizinhos e eles disseram que foi você. Renata, minha tia deixou R$ 5.000 para você. Renata desligou o telefone e caiu de joelhos no chão da sala. R$ 5.000. Ela tinha dado R$ 10 por semana durante 6 meses. Isso dava R$ 240 no total. E Deus devolveu 5.000. Ela entendeu naquele momento o que a Bíblia quer dizer quando fala sobre medida boa, recalcada, sacudida e transbordante. Deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6:38. Mas a história não acaba aí, porque eu sabia que Renata estava prestes a cometer o erro que 99% dos cristãos cometem. Quando ela me contou sobre os R$ 5.000, eu vi nos olhos dela aquela alegria misturada com medo. Alegria pelo dinheiro, medo de que não fosse suficiente. E eu sabia que se ela não aprendesse a terceira etapa, ela ia voltar para a ansiedade de antes. Então eu disse para ela: Renata, você está feliz? Ela respondeu: Estou, Dona Celeste, muito feliz. Eu balancei a cabeça. Mas você também está com medo, não está? Ela abaixou o olhar.
Estou. Com medo de gastar errado. Com medo de que não dure. Com medo de que... Eu interrompi. Com medo de que Deus não continue cuidando de você. Renata ficou em silêncio, e eu continuei. Você aprendeu a trabalhar para Deus. Aprendeu a semear. Mas ainda não aprendeu a descansar. E descansar é a etapa mais difícil de todas. Porque descansar significa confiar completamente. Significa parar de se matar de trabalhar achando que é o seu esforço que te sustenta. Significa entender que é Deus quem provê, não você. E isso, Renata, vai contra tudo o que o mundo te ensinou. Eu expliquei para ela. 99% dos cristãos param aqui. Eles sabem obedecer, sabem servir, mas ainda carregam o fardo da ansiedade, do controle, do medo. Ainda acham que se pararem, tudo vai desmoronar. Ainda acham que precisam estar no comando, mas Jesus foi claro sobre isso. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. O que você está me pedindo para fazer? Renata perguntou. Eu respondi. Estou te pedindo para largar um dos trabalhos, trabalhar apenas 5 dias por semana, não 6, e confiar que Deus vai continuar multiplicando. Ela olhou para mim como se eu tivesse enlouquecido. Dona Celeste, eu não posso fazer isso. Se eu largar um trabalho, vou ganhar menos. Como é que eu vou pagar as contas? Eu segurei a mão dela. Renata, você confia em Deus? Ela assentiu. Então confia de verdade, não só nas horas boas. Confia quando parece loucura, porque a terceira etapa é sobre descanso na provisão. É sobre você trabalhar menos e ver Deus multiplicar mais. Renata demorou 3 semanas para tomar a decisão, mas no final ela largou um dos trabalhos. Começou a trabalhar apenas 5 dias por semana. E sabe o que aconteceu? Nos primeiros 2 meses, ela ganhou exatamente a mesma quantia que ganhava trabalhando 6 dias, porque as outras patroas aumentaram o pagamento sem ela pedir. Disseram que ela merecia. E no 3º mês, uma das patroas ofereceu pagar o dobro se Renata assumisse também a organização da casa, não apenas a limpeza. Renata aceitou. E de repente, trabalhando 5 dias, ela estava ganhando mais do que ganhava trabalhando 7. Mas o mais incrível não foi o dinheiro, foi a paz. Renata dormia tranquila à noite. Não ficava mais revirando na cama pensando em como ia pagar as contas. Não sentia mais aquele peso no peito toda vez que o dinheiro acabava antes do fim do mês. Porque ela tinha aprendido a confiar. E a confiança traz uma paz que o dinheiro nunca vai conseguir comprar. No livro Mindset, Carol Dweck explica que existe uma diferença fundamental entre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Pessoas com mentalidade fixa acreditam que o esforço delas é o único fator que determina o resultado. Mas pessoas com mentalidade de crescimento entendem que existem forças maiores operando e que, às vezes, trabalhar menos com sabedoria traz mais resultado do que trabalhar mais com ansiedade. E isso é exatamente o que a Bíblia ensina. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Pesquisas científicas mostram que níveis crônicos de cortisol, o hormônio do estresse, prejudicam a tomada de decisões financeiras e diminuem a capacidade de perceber oportunidades. Quando Renata aprendeu a descansar em Deus, ela literalmente reprogramou o cérebro para funcionar com mais clareza, mais paz e mais sabedoria. E isso abriu portas que a ansiedade mantinha fechadas. Hoje, 5 anos depois daquela manhã na pracinha, Renata trabalha 3 dias por semana. Ela tem uma reserva de emergência. Conseguiu fazer uma pequena reforma na casa. Levou a filha para a praia pela primeira vez. E mais importante, ela se tornou mentora de outras mulheres.
Jovens que estão começando a trabalhar procuram Renata para pedir conselho. E sabe o que ela diz? Não existe segredo, não existe fórmula mágica, existe apenas obediência, generosidade e confiança. Trabalhe para Deus, não para o dinheiro. Semeie mesmo quando parecer que não tem o suficiente. E descanse na provisão dele. O resto, Deus faz. Ela conta que teve uma vizinha, uma menina de 20 e poucos anos, que veio chorar no ombro dela. A menina trabalhava em telemarketing, ganhava um salário mínimo e não via futuro. Renata olhou para ela e perguntou: "Para quem você trabalha?" A menina respondeu: "Para a empresa, ora." Renata balançou a cabeça. "Não. Para quem você trabalha de verdade no seu coração?" A menina ficou confusa. E Renata explicou: "Se você trabalha para o dinheiro, você sempre vai ser escrava. Mas se você trabalhar para Deus, Ele te liberta." 3 anos depois, essa menina tinha sido promovida 2 vezes, ganhava 4 vezes mais, e testemunhava a mesma coisa que Renata. Deus honra quem o honra. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias 3:10. E o que é lindo nesse versículo é que Deus desafia o povo a testá-lo. É o único lugar na Bíblia onde Deus diz: "Ponha-me à prova", porque Ele sabe que quando você obedece, quando você semeia, quando você confia, a multiplicação é inevitável, não porque você é especial, mas porque Deus é fiel. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Esse ciclo da prosperidade santificada não se aplica apenas ao trabalho e ao dinheiro. Ele se aplica a todas as áreas da sua vida: relacionamentos, saúde, carreira, família, espiritualidade. Em qualquer área que você queira transformação verdadeira, o caminho é sempre o mesmo: santificação, multiplicação e descanso. No casamento, por exemplo, santificação. Você para de tentar mudar o outro e começa a trabalhar em si mesma, como para o Senhor. Multiplicação. Você semeia amor, paciência, gentileza, mesmo quando não recebe nada em troca. Descanso. Você confia que Deus pode transformar aquele relacionamento e para de tentar controlar tudo. E quando você faz isso, o casamento que estava morrendo ressuscita. Na saúde. Santificação. Você para de se matar de dieta maluca e começa a cuidar do corpo como templo do Espírito Santo. Multiplicação. Você usa a energia que Deus te deu para abençoar outros, para servir, para se mover. Descanso. Você confia que Deus cuida do teu corpo e para de viver na ansiedade de cada sintoma, de cada dor, de cada medo. Na carreira. Santificação. Você trabalha com excelência não para impressionar chefe, mas para honrar a Deus. Multiplicação. Você usa o conhecimento que adquiriu para ensinar outros, para levantar pessoas, para semear no campo profissional. Descanso. Você confia que Deus abre as portas certas no tempo certo e para de viver desesperada correndo atrás de cada oportunidade como se fosse a última. O caminho é sempre o mesmo. Sempre. E quando você entende isso, você para de procurar atalho, porque não existe atalho. Existe apenas o caminho que Deus estabeleceu desde o princípio. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. E agora eu preciso te dizer uma verdade que vai doer um pouco. Mas é uma verdade que você precisa ouvir. A maioria dos cristãos de hoje nunca vai experimentar transformação verdadeira. Nunca. E sabe por quê? Porque eles se recusam a passar pela primeira etapa. Eles querem a multiplicação sem a santificação, querem o descanso sem a obediência, querem a bênção sem o sacrifício. E isso não existe. Vivemos numa geração que quer resultado instantâneo, que quer o milagre sem o processo, que quer colher sem plantar. E a igreja, em muitos lugares, alimenta essa mentira. Pregadores que prometem que se você der uma oferta gorda, Deus vai te devolver 100 vezes mais na semana que vem.
que se você declarar prosperidade, ela vai cair do céu, que se você tiver fé suficiente, não vai precisar trabalhar, Deus vai depositar dinheiro na sua conta. Isso é mentira, é uma distorção perversa do Evangelho e está destruindo a vida de milhares de pessoas. A verdade é esta: Deus quer que você seja feliz, mas feliz do jeito dele, não do seu jeito. E o jeito dele envolve obediência, envolve disciplina, envolve morrer para si mesmo. Jesus não disse: se alguém quiser me seguir, vai ter vida fácil. Ele disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. A cruz não é confortável, mas é o único caminho para a ressurreição. E tem outra mentira que o mundo vende. A mentira de que graça significa que você não precisa se esforçar, que Jesus já fez tudo, então você só precisa sentar e esperar a bênção cair do céu. Mas isso não é graça. Isso é preguiça espiritual travestida de fé. Graça significa que Deus te dá a força para obedecer. Significa que você não está sozinha na jornada, mas não significa que você não precisa caminhar. Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, 21 a 23. Esse versículo é assustador, porque mostra que tem gente que vai chegar no céu achando que está tudo certo. Gente que profetizou, que expulsou o demônio, que fez milagre em nome de Jesus. Mas Jesus vai dizer: nunca os conheci. Por quê? Porque eles nunca fizeram a vontade do Pai. Eles fizeram obras em nome dele, mas não viveram em obediência a ele. No livro A Ciência de Ficar Rico, Wallace Wattles diz algo que muitos cristãos rejeitam, mas que é profundamente verdadeiro. Não há atalho para a riqueza verdadeira. Existe apenas a aplicação correta de princípios corretos. E a Bíblia ensina exatamente isso. Os princípios de Deus funcionam. Sempre funcionaram. Sempre vão funcionar. Mas você precisa aplicá-los. Não basta conhecer. Você precisa viver. Então aqui está a verdade desconfortável. Se você continuar trabalhando para o dinheiro, você nunca vai prosperar de verdade. Se você continuar guardando tudo com medo de semear, você nunca vai ver a multiplicação. Se você continuar se matando de trabalhar sem descansar em Deus, você nunca vai ter paz. Não há atalho espiritual. Nunca houve, nunca haverá. Só existe um caminho: santificação do trabalho, multiplicação pela generosidade, descanso na provisão. Esse é o ciclo da prosperidade santificada. E se você não passar pelas 3 etapas, você vai morrer pobre. Talvez não pobre de dinheiro, mas pobre de alma, pobre de paz, pobre de propósito. E agora, minha querida, eu vou te dar um plano de ação. Não adianta você ouvir tudo isso e não fazer nada, porque informação sem aplicação é apenas entretenimento. Então, aqui está o que você vai fazer. Primeiro, escolha uma área da sua vida para entregar a Deus. Não escolha 5, escolha uma. Pode ser o trabalho, pode ser o casamento, pode ser a saúde, pode ser as finanças, mas escolha uma e foque nela. Segundo, abra a Bíblia e encontre o princípio específico de Deus para essa área. Se for trabalho, leia Colossenses 3:23. Se for dinheiro, leia Malaquias 3:10. Se for casamento, leia Efésios 5. Se for saúde, leia 1 Coríntios 6:19 e 20. Encontre o princípio, escreva num papel, cole na parede, decore, medite nele todos os dias. Terceiro, entre na primeira etapa, santificação, com humildade completa. Pare de fazer do seu jeito, pare de tentar controlar. Pare de trabalhar para o resultado e comece a trabalhar para Deus. Pode parecer que nada está mudando nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Mas continue, porque Deus está trabalhando em você primeiro, antes de trabalhar nas circunstâncias. Quarto, continue até a primeira etapa estar completa.
Você vai saber que está completa quando parar de reclamar, quando parar de sentir raiva, quando conseguir fazer aquela coisa que você odeia com um coração de gratidão. Quando isso acontecer, você está pronta para a segunda etapa. Quinto, entre na segunda etapa. Multiplicação pela generosidade e comece a semear. Use a bênção que Deus te deu para abençoar outros. Não precisa ser muito, pode ser pouco, mas tem que ser com sacrifício, tem que doer um pouquinho, porque semente que não dói não é semente de verdade. Sexto, continue por meses, talvez anos. A multiplicação não acontece da noite para o dia. Às vezes demora, mas quando acontece, é abundante, é transbordante, é mais do que você pode imaginar. Sétimo, um dia você vai perceber que entrou na terceira etapa, descanso na provisão, sem nem perceber. Você vai acordar de manhã e não vai sentir mais aquela ansiedade. Vai olhar para as contas e não vai sentir mais aquele medo. Vai trabalhar e não vai sentir mais aquele peso. Porque você aprendeu a confiar, e quem aprende a confiar em Deus encontra um descanso que o mundo nunca vai conseguir oferecer. No livro Hábitos Atômicos, James Clear explica que grandes transformações não acontecem por grandes ações únicas, mas por pequenas ações repetidas todos os dias. E é exatamente isso que a Bíblia ensina através das histórias de José, de Davi, de Daniel, de Ruth. Nenhum deles teve transformação instantânea. Todos passaram por anos de obediência fiel em pequenas coisas, até Deus os levantar para grandes coisas. José foi escravo por anos. Davi foi pastor de ovelhas por anos. Daniel orou 3 vezes por dia durante décadas. Ruth catou espigas nos campos humildemente antes de se tornar avó do rei Davi. O processo é longo, mas o resultado é eterno. Renata viveu até os 73 anos. Ela morreu em paz numa manhã de domingo, depois de voltar da igreja. E sabe o que aconteceu no dia anterior? A neta dela, que tinha 19 anos, veio visitá-la. A menina estava angustiada porque tinha acabado de começar a trabalhar e achava que nunca ia conseguir sair da casa da mãe, nunca ia conseguir ter uma vida própria. Renata segurou a mão da neta e contou a história completa. Contou sobre aquela manhã na pracinha chorando, achando que nunca ia sair do buraco. Contou sobre Dona Celeste, que a ensinou o ciclo da prosperidade santificada. Contou sobre os 3 meses trabalhando para Deus, não para o dinheiro. Contou sobre os R$ 10 que ela semeava toda semana. Contou sobre os R$ 5.000 que recebeu de volta. Contou sobre o dia que largou um trabalho para confiar em Deus e como ele multiplicou sobrenaturalmente. E então a neta perguntou: Vó, se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Qual foi o seu maior arrependimento? Renata olhou para a neta com aqueles olhos cheios de sabedoria e disse: Meu único arrependimento, minha filha, é não ter confiado em Deus mais cedo. Eu perdi 7 anos da minha vida trabalhando como escrava, sem paz, sem propósito, sem esperança, porque eu achava que dependia de mim. Eu achava que se eu não me matasse de trabalhar, tudo ia desmoronar. Mas quando eu finalmente entreguei para Deus, quando eu finalmente obedeci, tudo mudou. Então não cometa o meu erro. Não espere chegar no fundo do poço para aprender. Comece agora. Entre na primeira etapa agora. E confie que Deus vai te levar até a terceira. No dia seguinte, Renata foi para a igreja. Cantou os hinos. Orou pelas pessoas. Voltou para casa. Almoçou tranquila. Deitou na cama para tirar uma soneca. E não acordou mais. Ela partiu em paz. E deixou um legado que vai durar gerações. Porque a neta dela pegou o conselho. Começou a trabalhar para Deus, não para o dinheiro. Começou a semear. E hoje, 5 anos depois, ela tem a própria casa, tem estabilidade financeira, tem paz. E quando alguém pergunta como ela conseguiu, ela responde: Minha avó me ensinou. E minha avó aprendeu de uma mulher sábia chamada Dona Celeste. E Dona Celeste aprendeu da palavra de Deus. As últimas palavras que Renata disse para a neta foram estas: Transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia. É sobre se tornar tão obediente que a santidade se torna inevitável. Quando você obedece todos os dias, mesmo nas pequenas coisas, você vai perceber que um dia acordou e era outra pessoa. Não porque você tentou mudar,
mas porque Deus te transformou no processo da obediência. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7, 8. Renata combateu o bom combate. Ela não desistiu quando era difícil. Ela não procurou atalho quando parecia impossível. Ela simplesmente obedeceu, dia após dia, mês após mês, ano após ano, e Deus a honrou. Não apenas com dinheiro, mas com paz, com propósito, com um legado que nunca vai morrer. E agora eu quero que você entenda uma coisa. O ciclo da prosperidade santificada não é sobre mudar circunstâncias. É sobre quem você se torna no processo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda ser uma pessoa miserável, ansiosa, vazia. Ou você pode ter pouco e ser rica de alma, rica de paz, rica de propósito. A diferença não está no quanto você tem. A diferença está em quem você é. Imagine duas versões de você. A primeira é a versão que continua trabalhando para o dinheiro, guardando tudo com medo, se matando de trabalhar sem descansar. Essa versão daqui a 5 anos está mais velha, mais cansada, mais amarga. Talvez até tenha juntado algum dinheiro. Mas não tem paz, não tem alegria, não tem propósito. Vive no piloto automático, sobrevivendo, não vivendo. Agora imagine a segunda versão. A versão que decidiu obedecer, que começou a trabalhar para Deus, não para o dinheiro, que começou a semear, mesmo tendo pouco, que aprendeu a descansar na provisão divina. Essa versão daqui a 5 anos é outra pessoa, mais leve, mais sábia, mais em paz. Talvez até tenha menos dinheiro que a primeira versão, mas tem algo que dinheiro nunca compra: liberdade. Liberdade da ansiedade, liberdade do medo, liberdade da escravidão ao dinheiro. Qual das duas você quer ser? Porque a escolha é sua. Deus não vai forçar. Ele vai te oferecer o caminho, vai te mostrar o princípio, vai te dar a força para obedecer. Mas você precisa escolher andar. E eu quero te fazer uma pergunta final. Você vê alguém disposto a obedecer antes de entender? Ou você vê alguém ainda procurando o atalho? Porque se você está procurando atalho, eu já te digo, não existe. Você pode procurar pelo resto da vida. Pode ler 1000 livros de autoajuda. Pode fazer 1000 cursos de prosperidade. Pode ouvir 1000 pregações motivacionais. Mas se você não obedecer, nada vai mudar. Pense comigo. Quanto tempo você já gastou procurando a fórmula mágica? Quanto tempo você já gastou correndo atrás de promessas vazias? Quanto tempo você já gastou esperando que alguém ou alguma coisa te salvasse? Agora imagine se você tivesse investido esse tempo obedecendo a Deus, trabalhando para Ele, não para o dinheiro, semeando mesmo com pouco, descansando na provisão dEle. Onde você estaria hoje? Você estaria livre, você estaria em paz, você estaria próspera de verdade. Não é tarde demais. Não importa quantos anos você desperdiçou. Não importa quantas vezes você tentou e falhou. Não importa o quanto você está endividada, cansada, desesperada. A transformação está esperando por você. Mas Deus não vai forçar. Você precisa escolher obedecer. E essa escolha precisa ser feita hoje. Não amanhã. Não na semana que vem. Não quando as coisas melhorarem. Hoje. Assim diz o Senhor. Parem nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelas veredas antigas, perguntem pelo bom caminho e andem nele. Assim vocês acharão descanso para as suas almas. Jeremias 6,16. O caminho antigo. O caminho que os patriarcas andaram. O caminho que Abraão andou quando saiu da terra dele, sem saber para onde ia. O caminho que Moisés andou quando guiou o povo pelo deserto durante 40 anos. O caminho que Davi andou quando foi ungido rei, mas passou anos fugindo de Saul. O caminho que Jesus andou quando escolheu a cruz em vez do trono imediato. Esse caminho é obediência, generosidade, confiança. E nesse caminho, você encontra descanso para a sua alma. E por falar em começar, se você saiu desse vídeo com vontade de organizar uma área da sua vida de verdade,
Não deixa essa vontade passar, porque disposição sem ação vira só mais uma inspiração esquecida até a sexta-feira. Meu planner de organização semanal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mulheres que usam me contam que foi a primeira vez em anos que sentiram que a vida estava sob controle. Não o controle ansioso, mas aquele controle sereno de quem sabe o que Deus quer dela nessa semana. Vai lá. Um passo pequeno hoje pode mudar muito a sua história. E agora, para finalizar, eu quero que você faça 3 coisas. Primeira, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora. Aperta o sininho das notificações, porque eu publico vídeos toda semana com ensinamentos bíblicos práticos para mulheres de fé que querem transformação real, não ilusão motivacional. Segunda, deixa seu like neste vídeo, porque o like não é só um botãozinho. É a forma que você tem de dizer para o YouTube: esse conteúdo é importante, mostra isso para mais gente. E quando você faz isso, você está ajudando outras mulheres que estão desesperadas, que estão trabalhando sem prosperar, a encontrar esse vídeo e descobrir o erro invisível que está matando a prosperidade delas. Terceira, me diz nos comentários qual é uma área da sua vida que você vai transformar usando o ciclo da prosperidade santificada. É o trabalho? É o dinheiro? É o casamento? É a saúde? Me conta. Porque quando você escreve, quando você declara, você cria um compromisso. E esse compromisso te ajuda a não desistir quando ficar difícil. Você que chegou até aqui, até esse momento final do vídeo, você é uma das poucas verdadeiramente disposta a mudar. A maioria desiste no meio. A maioria assiste metade e vai embora. Mas você ficou. E isso diz muito sobre você. Diz que você é séria com Deus. Diz que você não quer mais viver na mediocridade espiritual. Diz que você está pronta para pagar o preço da transformação. Então agora vá e comece. Entre na primeira etapa, santificação do trabalho, e descubra o que significa trabalhar para Deus, não para o dinheiro. Depois, entre na segunda etapa, multiplicação pela generosidade, e veja Deus devolver em medida transbordante o que você semear. E finalmente, entre na terceira etapa, descanso na provisão, e encontre uma paz que o mundo não conhece e o dinheiro não compra. E daqui a 5 anos, você não vai acreditar que era a mesma pessoa. Você vai olhar para trás e vai agradecer a Deus por ter tido coragem de obedecer quando ninguém ao seu redor obedecia. Vai agradecer por ter semeado quando todo mundo ao seu redor guardava com medo. Vai agradecer por ter descansado quando todo mundo ao seu redor se matava de trabalhar. Que Deus abençoe a sua jornada, que Ele te dê força para obedecer, que Ele te dê coragem para semear, que Ele te dê paz para descansar, e que daqui a alguns anos você seja o testemunho vivo de que o ciclo da prosperidade santificada funciona. Não porque você é especial, mas porque Deus é fiel. Até o próximo vídeo.